Bom dia a todos e todas presentes aqui. Estamos iniciando mais uma sessão temática, mais uma mesa temática do Enampac nesta edição. E hoje é um dia, a primeira sessão de um dia especial do Enampac, que é o dia que concentra todas as apresentações da sessão 5, da sessão temática 5. Tá? Nessa quarta-feira estão consideradas todas elas, aqui sendo a primeira. E o quinto eixo temático, né, intercâmbios culturais, interlocuções e redes, é o eixo que abrange essa extensa gama de diálogo entre arquitetura, urbanismo, as artes e outros campos de cultura e do saber. Tá? Aquelas práticas artísticas e sociais que compõem o que se chama de campo ampliado da arquitetura e do urbanismo. Né? Esse é um eixo, enfim, que se dedicou, né, está concentrado num dia porque ele teve relativamente poucos trabalhos em comparação com o resto. Mas eu acho um eixo especial porque ele se dedica a abrigar os trabalhos voltados às interseccionalidades culturais da arquitetura e às formas emergentes de atuação e de inserção social do arquiteto urbanista na produção do espaço urbano contemporâneo e na reflexão sobre o espaço e o que mais relaciona cultura e espaço. Tá? Nós temos aqui 4 trabalhos que formam, tem uma correlação, como a gente vai ver ao longo das apresentações. Tá? No modo como está organizado o evento, nós fazemos primeiro a apresentação de cada trabalho, tá? E ao final de cada apresentação, ao final de todas as apresentações, quer dizer, né, depois de cada uma delas, nós daremos início aos debates. Tá? Então, quem tiver questões, quem for formulando questões, pode, às vezes, colocá-las no chat, pode anotá-las para depois, mas, enfim, guardar as questões e pensando as questões para o final. Tá? Dito isso, Fábio, tem alguma coisa a acrescentar? Bom dia a todos e todas. Acho que essa é uma apresentação super boa. Eu estou aqui como debatedor e incentivador do debate. Assim. Então, eu acho legal esse jeito, depois das 4 apresentações, a gente começa a fazer como chama? A parte de perguntas, comentários e tudo mais. Acho que a gente pode passar para a apresentação. Obrigado. Obrigado, Fábio. Então, a primeira apresentação, nós vamos começar pela ordem colocada no evento originalmente, né? Temos o trabalho Para Além das Marchinhas, tensões entre a capitalização e a apropriação cultural do Carnaval de Rua Carioca, de Natália Stender, tá? Que é pós-graduanda no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense. Tá? Natália, quando quiser, pode começar. Cada um terá 15 minutos para apresentar. Eu vou iniciar o compartilhamento. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Só um minuto que a minha tela parou de aparecer para mim. Está aparecendo aqui para a gente, tá? Mas eu não estou vendo ela. Não está vendo? Não. Espera aí. Tenta descompartilhar e compartilhar de novo. Descompartilha. Tá. Calma. Foi. Apertei aqui o ligar e desligar. No teste certo, né? Quando vai ver... assim... Ela de notebook, quando apaga do nada, a gente tem um susto. Desculpa, gente. Exatamente. Mas pode começar. Então, como foi falado, esse trabalho... Eu estou fazendo a pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, e esse trabalho ele parte da minha dissertação de mestrado, que está em andamento, lá, sob a orientação do professor Leonardo Mesentier. Em resumo, o meu trabalho ele fala sobre como a apropriação privada ela pode acabar interferindo na ocupação das ruas e dos territórios simbólicos da cidade do Rio de Janeiro e das suas manifestações culturais, como principalmente o Carnaval de Rua. E esse processo ele acaba por culminar num projeto de capitalização e espetacularização das manifestações culturais que modificam a relação do povo com o carnaval, uma vez que esse processo ele acaba por fetichizar a manifestação, retirando ela dos seus agentes originários. E aí,
para entender o carnaval de rua, acho que é preciso que a gente entenda que há muito tempo ele é palco das lutas políticas e sociais, seja através da ironia presente nas marchinhas, nas fantasias, nos cartazes que são apresentados durante o seu acontecimento. Então, dessa maneira, a gente, quando pensa o carnaval de rua, a gente tem que perceber ele como palco dessas relações sociais e perceber que ele é parte da ambiência das pessoas com o espaço público e que isso se dá de formas diferentes, dependendo dos agentes sociais que estão compondo o determinado bloco ou coletivo ou a manifestação social que está acontecendo no carnaval de rua. Então, no trabalho, eu tento analisar como a cultura e o conjunto de tradições de um lugar ou de um determinado grupo social podem ser reestruturadas por ações políticas que são norteadas pelo sistema capitalista. E de que maneira essas ações elas impactam e contribuem para a fragmentação cultural e na ruptura do sentimento de pertencimento à cidade. E eu acho que esse processo ele pode acabar culminando na criação e no processo da valoração dos mega-eventos, como eu vou desenrolar um pouco mais para frente. Que esses mega-eventos eles são motivados pela especulação do espaço urbano e acabam contribuindo para a perda da identidade dessas manifestações que compõem a cidade. E aí, para isso, eu trago dois conceitos que norteiam o meu trabalho, que são os conceitos de bem comum, do David Harvey, que trata de recursos e conhecimentos humanos comuns, sendo eles o conhecimento, a cultura, a arquitetura, entre outros aspectos de uma determinada cidade ou povo que não estão sujeitos à escassez. E por isso que eu trago o carnaval como sendo um bem comum cultural, porque o carnaval, ao longo dos anos, ele vai se reinventando. Então, ele não acaba em determinado momento. Se alguma manifestação, por algum motivo, tem um esvaziamento, ela vai se reinventando para continuar acontecendo. E um outro conceito que eu trago, eu busco ele no meu trabalho em diferentes autores, mas eu estou trazendo aqui hoje a definição do dicionário Michaelis, que é de cultura, que se trata de um conjunto de conhecimentos adquiridos e transmitidos socialmente, assim como crenças, costumes e padrões de comportamentos que caracterizam determinado grupo social. E é com base nesses dois conceitos que a gente pode ver que o Carnaval do Rio de Janeiro tem sido tratado como uma parte importante da imagem da cidade, tanto por ações da prefeitura quanto ações de meios privados, como o turismo. Mas, para isso, se cria uma imagem de um carnaval específico e acaba deixando de lado os demais carnavais da cidade, que sofrem entraves pelos órgãos públicos. Então, a gente pode acabar vendo a manifestação da Marquês de Sapucaí, das escolas de samba, que são voltadas para um público de turistas, para um evento midiático, e acaba sendo voltadas para um público específico. E isso acaba fazendo com que ocorra, de certa maneira, um esvaziamento de sentido dessa apropriação. Por exemplo, na Sapucaí tem ingressos com valores muito altos, com camarotes que não são as pessoas originárias daqueles locais, daquela comunidade que estão nas escolas de samba sempre, nas quadras, que tem a oportunidade de assistir o dia específico do carnaval, aquele dia do desfile mesmo, que é o dia para o qual eles se preparam durante todo o ano. Sendo que as escolas de samba elas acabam sendo presentes sempre no repertório iconográfico do Rio, enquanto nas ruas nós temos um carnaval acessível a todos, que nem sempre está sendo explorado pelo poder público, que inclusive muitas vezes trabalha para retirar esse carnaval, de certa maneira, das ruas, criando normas e regulamentações para oficializar esses blocos, mas que às vezes acabam sendo um pouco utópicas. Então, são entraves para essa ocupação da rua, sendo que a rua deveria ser de acesso a todos. E aí, uma outra forma de interferência que eu trato
que é o capital agindo nas ruas, e aqui eu trago 2 imagens do cordão do Bola Preta, é uma interferência que, por alguns autores, ela foi chamada de onda azul, embora aqui na imagem da direita a gente tenha a predominância da cor vermelha. Mas essa conceituação de onda azul se deu porque, a partir de 2009, o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, ele passa a contar com um incentivo ao seu patrocínio através de uma parceria pública-privada que ajuda a financiar esse Carnaval de Rua. E, com isso, as empresas elas ganham o direito de vender os seus produtos e espalhar a sua marca pela cidade. E aí eu trouxe o cordão da Bola Preta, que é bastante emblemático pelas suas cores, e você percebe que, antes dessa parceria público-privada, você via as cores do bloco, a rua era tomada por foliões de branco e preto, mas depois dessa parceria pública e privada, você vê predominantemente a cor do patrocinador, que ganha esse direito de colocar a sua marca para a cidade por causa do investimento que ele está fazendo. Só para falar, o conceito de onda azul se deu porque os primeiros patrocínios foram feitos pela Cervejaria Antártica. Então, como a cor seria azul, os primeiros estudos foram dados como onda azul, por causa dessa cor. E aí, eu pulo para um outro processo de dominação desse carnaval de carioca, que seriam as iniciativas de mover totalmente os blocos dos seus locais originários, como tem nessa iniciativa da criação do blocódromo na área olímpica da Barra da Tijuca. Essa iniciativa não aconteceu, mas volta e meia o governo vem falando, ele falou já nesse ano, mas falando sobre carnavais fora de época, para os carnavais fora de época não acontecerem nas áreas centrais da cidade, mas essa criação de um espaço específico para os blocos também seria um processo de uma tentativa de dominação do carnaval carioca. E é válido lembrar, assim, também, que a manifestação cultural do carnaval ela já foi movida outras vezes, como aconteceu antigamente com os blocos como o Cacique de Ramos, que, quando cresceram muito de tamanho, ganharam importância, elas foram movidos para a área central da cidade, deixando de acontecer nos seus locais originais, para fazer o desfile onde a classe média estaria curtindo o carnaval. E essas ações políticas, públicas e culturais, elas incentivam a espetacularização e na criação imagética da cidade. E favorecem também a cultura do espetáculo, muitas vezes em detrimento da cultura local, uma vez que retiram essas manifestações do local originário. E aí, não apenas o poder público e as empresas privadas, elas se apropriam da festa porque passam também nesse processo a surgir blocos que têm como objetivo a capitalização. E isso se dá porque o setor de cultura e eventos passa a ser visto como uma nova possibilidade de investimento voltada à acumulação privada, porque cria toda uma expectativa de rentabilidade do capital investido através do turismo e outros negócios oriundos dessa apropriação. Então, os blocos eles passam a ter oficinas que cobram para as pessoas participarem do bloco e também a criarem verdadeiros espetáculos, fazendo com que ocorra uma transformação concreta do que acontece no território popular do carnaval de rua. Então, ao invés de ser blocos que andam pelas ruas, que se apropriam da cidade para fazer os seus cortejos, são montados verdadeiros palcos com uma estrutura enorme e que alteram a cidade para receber esse espetáculo, esse verdadeiro espetáculo, de forma que a gente perde um pouco a esfera coletiva e democrática do carnaval de rua. E aí, para dar uma finalizada, a gente passa também para um outro fenômeno que está caminhando junto desse processo,
que é a apropriação desse bem comum cultural do carnaval e dos seus valores que são mercadologicamente vendáveis, que estão incutidos nessa manifestação, mas que não necessariamente estão sendo apropriados pelos seus agentes originários, de uma forma que algumas marcas acabam por promover blocos e cortejos para um público selecionado. Então, ele acaba homogeneizando a festa, uma vez que ele visa um público-alvo. Então, assim, é possível que a gente veja que a apropriação da rua está atravessada de disputas concretas e simbólicas que acabam sendo evidenciadas nesse caráter excludente de uma cidade mercadoria. Então, em outras palavras, eu acho que fica evidente que a presença das ações capitalistas pode modificar essas expressões culturais de determinados grupos que acabam por favorecer uma manifestação espetacularizada, negando os aspectos intrínsecos a ela, como que seria, no caso do carnaval, a ocupação da rua dessa forma irreverente. Isso acaba por evidenciar as diferenças sociais hierárquicas, diferenças de gênero, de raça, diferenças de classe. E eu acho que dessa forma a gente tem que buscar manter e guardar a memória das tradições culturais, porque elas podem ser percebidas também como manifestações políticas e um exercício de direito à cidade, quando a gente vê essa ocupação das ruas. Então, para concluir, eu acho que essa discussão se torna necessária porque, embora o carnaval de rua seja constantemente estudado, a gente ainda precisa repetir algumas coisas, buscando uma mudança e uma inclusão de representatividade nos diferentes campos da vida e do uso do espaço urbano. Então, para a gente compreender o carnaval como um todo, essa importância para a cidade e ver os aspectos dessa apropriação cultural, o que eles podem trazer para a cidade, os malefícios ou benefícios contidos nessas apropriações, eu acho que é importante que a gente continue estudando esse tema. E aí, acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, Natália. Obrigado, inclusive, pelo bom dimensionamento de tempo da sua apresentação, que foi bem dentro do tempo. Inclusive, uma coisa que eu não avisei para o pessoal, planejo, vamos ver só acordar isso, se tiver perto dos 2 minutos de terminar e eu ver que não está se encaminhando para o final, eu vou dar só um pequeno aviso, tá? Só avisando o resto do pessoal. Se a coisa chegar em 2 minutos, eu perceber que não está chegando perto do final, eu vou dar uma cutucada, tá bom, pessoal? Então, só para avisar vocês, ninguém ficar meio pego de surpresa nisso, tá certo? Mas, novamente, muito obrigado. Passaremos agora para o segundo trabalho, tá? Que é A Imagem da Favela Brasileira, Fotojornalismo Narrativo na revista O Cruzeiro, de Gabriel Ferreira Licastro, que é estudante da Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tá? Você é graduando, Gabriel? Isso, graduando. Tá. Legal, então. Pode começar. Certo, vou apresentar aqui, então. Então, novamente, está dando para ver e me ouvir bem? Ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Gabriel, sou aluno de graduação na FAUSP. E esse trabalho que eu vou apresentar agora, ele saiu de uma pesquisa de iniciação científica que eu fiz entre 2021 e 2022. É parte desse projeto FAPESP, que está aqui escrito, onde eu analisei o acervo dessa revista, a Cruzeiro, buscando imagens da cidade latino-americana em geral. Mas dentro deste grande tema, a gente acabou descobrindo vários subtemas que apareciam recorrentemente. Então, a gente percebeu as favelas como um grande discurso, a gente percebeu a criação de Brasília, a gente percebeu
a modernidade em pequenos e médios municípios pelo interior do Brasil, e esse foi o que a gente mais se dedicou, né? Orientado pela professora Ana Castro e com alguns dos outros orientandos dela de mestrado. Então, eu vou apresentar para vocês o que a gente concluiu sobre, o que a gente achou e concluiu nesse tema específico. Então, para começar, a minha análise, ela se baseia na introdução de elementos iconográficos e as cidades como artefato multifacetado do Piano de Menezes, e como o Adrian Gorelick explica, na imagem da cidade latino-americana no século XX, e suas representações com elementos recorrentes, como a grandiosidade, mas também a miséria, os paradoxos do capital e o olhar exógeno, então, as representações vindas de fora. E a nossa pesquisa primária nos periódicos, elas se baseiam pela transformação do veículo do periódico como massivo. Então, no caso da Cruzeiro, é uma revista de variedades, que é um gênero do século XX, por excelência, e muito imagético, principalmente no caso da Cruzeiro, que foi, de acordo com alguns, como vocês podem ver, a maior revista brasileira do século XX. Tanto por ela ter durado quase todo o século XX, como por ela ter tido uma grande tiragem, e, embora ela ser destinada principalmente para a classe média e para a elite letradas, principalmente do Rio de Janeiro, mas, em geral, das grandes cidades brasileiras, ela tem uma grande proeminência domiciliar. Então, ela tinha assuntos para o pai, para a mãe, para os filhos, e, eventualmente, também mesmo para pessoas para a qual a revista seria repassada, cada unidade. Já que, por apresentar muitas imagens, ela tinha um valor discursivo até mesmo para quem não sabia ler. Além disso, entre 1957 e 65, Assis Chateaubriand, que era o dono da revista, ele criou a versão internacional, em espanhol, que circulava por toda a América Latina. Então, a gente tinha o que a Elisa Casadei chama de um sonho imperialista dos diários associados, onde a gente consegue ver uma multiplicação dessas imagens, e a gente vai ver mais para frente, até embates com outros atores, especialmente a Life, a revista norte-americana, talvez a maior revista de variedades do século XX, em geral. Além disso, só para, como posso dizer, contextualizar um pouco a metodologia, todo o acervo, praticamente, da revista está disponível na Biblioteca Digital, na Biblioteca Nacional Digital. E, então, eu consegui quantificar muito precisamente, a gente considera, as ocorrências da palavra favela e de alguns termos relacionados, especialmente de forma a comprovar e talvez dar exemplos da tese da Lícia Valadares sobre as fases de descobrimento da favela durante o século XX. A gente começa a ver que, com a proliferação das favelas pelo Rio de Janeiro, principalmente, mas também pelo Brasil, o tema acaba aparecendo mais e mais e mais na revista, como dá para ver por esse gráfico aqui. E então, as ocorrências que eu vou apresentar agora em seguida, elas estão basicamente categorizadas nessas chaves e seguindo um pouco essa grande ascensão, que, como dá para ver nesse gráfico também, é um pouco equivalente à ascensão da própria revista em notoriedade, vamos dizer assim. Então, começando de fato com os exemplos notáveis que a gente achou, a gente conseguiu categorizar em primeiras ocorrências os primeiros relatos que começam a aparecer das favelas. Como dá para perceber, a primeira que a gente achou em 1931 ocorre muito depois do real aparecimento das favelas. Mas o que a gente percebe aqui é que a favela sempre aparece associada a outros temas. Então, o samba, o Rio de Janeiro, alguns princípios criminais, nesse caso específico da Aracy Cortes, representando ela como uma rainha da favela, uma sambista, uma artista em geral. Nesse caso específico,
A própria Araci, ela serve como um exemplo do favelado. Eles são descritos nessa matéria em específico como dengosos, são mulatos artistas, basicamente toda uma representação, um retrato do que os autores consideravam que seria da favela. Muitas vezes, autores que nunca teriam realmente se aproximado da favela, provavelmente, nesses anos iniciais. Mas, com o tempo, a gente acaba vendo uma transição para esses relatos narrativos. Quando as favelas inegavelmente se espalham, principalmente pelo Rio de Janeiro, e os intelectuais, os autores, tanto os jornalistas quanto os fotógrafos, eles encontram um público para fazer essa ponte entre a cidade e a favela, como a própria Alicia Valadares fala. Por exemplo, a dupla de autores, Jean Amazon e o David Nasser, que são talvez os mais famosos que passaram pela revista, eles apresentam esses pequenos relatos onde temas como a visualização da miséria, os personagens que moram na favela e a criminalidade factual aparecem sempre reforçados por fotos com grandes cenários, sejam gloriosos, como esse do Rio de Janeiro, sejam chocantes para o público da época, como esse da reportagem Os Padres do Morro. Novamente, como essa própria reportagem fala, os personagens da favela, eles são muitas vezes idealizados, com histórias que, pelo menos, a gente não consegue saber se são verdade ou não, porque elas têm um grande fator cenográfico e até mesmo narrativo mesmo. Indo nessa corrente, autores mais intelectuais da revista, como, por exemplo, a Raquel de Queiroz ou mesmo Gilberto Freire, também se debruçam sobre as favelas, tanto as do Rio de Janeiro, como é nesse caso, como as de Pernambuco, no caso do Gilberto Freire, com referências às humanidades em geral, de uma forma um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje, mas lembrando que é para um público leigo. Então, vários dos estereótipos que a gente via nos relatos são quebrados, mas alguns são reforçados, como a imagem da precariedade e a imagem do mal urbano, que a gente vai se ver repetindo a partir daí bem frequentemente. Tanto que, com realmente a cotidianização, a gente falou, da favela, as matérias se proliferam com um sensacionalismo menos narrativo e mais factual. Então, a falta de infraestrutura e a miséria começam a ser mostradas em diversas formas. Por exemplo, essa matéria que anunciava a queda do morro, basicamente, com a possibilidade dos deslizamentos e com a falta de infraestrutura, mas a gente também tem matérias sobre denúncias sobre a criminalidade e as facções que começam a se criar nos morros, que consolidam de uma forma bem intensa a imagem de mal urbano das favelas. Em contraponto, e quase de forma contemporânea, dá para se dizer, em alguns momentos, principalmente no carnaval, acho que tem muita similaridade com o que a Natália falou, a favela aparece com raras lentes positivas, como o efervescente berço do samba, dos blocos e da escola. Todo ano saem listas de quais são os sambas enredos de cada escola de samba e quais são as favelas de onde elas vêm. Por exemplo, aqui tem uma foto da Mangueira falando de alguns dos seus principais artistas. Mas é muito perceptível como essas reportagens eram sempre acompanhadas de bailes da elite, mostrando como essa cultura só é valorizada quando ela é apropriada pela cidade de verdade, não a favela. Quando as favelas se espalham, os horizontes se expandem para além do Rio de Janeiro. A gente vê uma noticiação de várias favelas ao redor do mundo, e inclusive demonstrando como elas eram diferentes. Por exemplo, a gente tem as palafitas de Manaus, os mocambos de Pernambuco, o Gilberto Freire, as várzeas paulistanas, que são sempre trazidas com as enchentes, os paradoxos e, especificamente no caso do Canindé, a descoberta da Carolina Maria de Jesus e o seu diário. Talvez a primeira vez que o favelado tem uma sua própria voz dentro da revista. E até dentro do conceito do sonho imperialista do Assis Chateaubriand, quando a Life faz uma matéria de denúncia na favela da Catacumba, no Rio de Janeiro,
a própria revista O Cruzeiro envia seu correspondente para Nova York, onde ele faz a mesma coisa com uma favela do Harlem. Que tem várias discussões no termo da história do jornalismo, mas que é um grande referencial na história da revista. Por fim, com a favela consolidada como um problema urbano brasileiro, também começam a se espalhar os estudos e recenseamentos que quantificam a questão e logo a ação governamental sobre ele. Nessa segunda fase da representação, que é a partir da segunda metade inteira do século XX, a gente vê os censos da favela, como esse de 58, os planos urbanos, por exemplo, esse de São Paulo, em 59, e o progressivo aparecimento de conceitos como a diversidade demográfica e econômica, as remoções planejadas e a relocação dessa população, como, por exemplo, esse plano do Rio de Janeiro, que observava a relocação das pessoas da própria favela do Morro da Catacumba, que eu falei anteriormente, as habitações de interesse social, os fundos de pensão e aposentadoria, são conceitos que realmente se consolidam na paisagem, principalmente carioca, mas também em São Paulo. Então, por fim, aqui estão minhas referências, que eu vou usar de plano de fundo para falar das conclusões que a gente tirou. Como vocês puderam ver, diversos aspectos da favela são observados nas ocorrências, várias lentes diferentes, que são muito variadas ao longo do tempo, né? Desde a década de 30 até o final da revista, na década de 70 e 80, mas alguns arquétipos e imagens são recorrentes, assim como algumas formas de discurso que usam a fotografia, o fotojornalismo, como uma forma de consolidar essa imagem ao longo do tempo. Alguns deles, inclusive, se repetem até hoje. A gente conhece muito bem os discursos sobre a miséria e a falta de infraestrutura, a criminalidade. Por fim, essa presença existe sem dúvida. Estão organizadas aqui de acordo com a interpretação e, vamos dizer, a linha do tempo da Alicia Valadares, mas a gente percebeu pela visão de alguns outros autores que dá para fazer essa organização de várias outras formas e que cada uma delas tem a sua própria conjunção de símbolos que possuem um valor próprio e que muda de favela para favela, às vezes de autor para autor, de cidade para cidade, fazendo com que esse universo seja muito grande e que é só uma das formas de se mostrar que os temas urbanos eles se consolidam ao longo do tempo e que diferentes autores vão ter diferentes opiniões sobre ele, mas que, de qualquer forma, uma imagem de cidade se perpetua ao longo do tempo, chegando muitas vezes até hoje. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Está muito interessante a sua apresentação, trabalho bem recortado. Tá? Parabenizo e agradeço pela contribuição aqui para esta mesa. Em seguida, vamos partir agora para o trabalho Práticas Artísticas na Apropriação do Espaço Urbano, Covilhã, Portugal, de Thaís Maria Rosseto e Silvia Pina, tá? Que são, respectivamente, mestranda e professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Universidade Estadual de Campinas. Tá? A Thaís, que veio aqui para apresentar, né? Pode começar assim que puder. Está aparecendo? Agora apareceu. Só está aparecendo para vocês umas barras estranhas na frente da tela? Agora está desaparecendo aqui. Cadê? Isso. Tem umas barras, mas aos poucos elas desaparecem, né? Às vezes aparece, às vezes desaparece. Talvez se eu apresentar pelo PowerPoint fica melhor? Eu acho que fica melhor. Eu acho que fica melhor, né? Que estranho. Deixa Eu não sei o que é. Isso não são as próprias coisas vamos dizer assim, do Zoom, que forma essas barras, será? Porque a gente pede para compartilhar o Zoom. É só no meu que tá essas barras? Isso, só Foi no só seu. no seu. Não sei Tá, por quê. então eu devo ter alguma coisa marcada errado, talvez. Eu tenho que colocar Tenta compartilhar pelo PowerPoint. Tá. Se você tiver aí, se não for problema. Mas que estranho. Deixa eu tentar pelo PowerPoint.
Eu coloco para compartilhar e aí eu seleciono só a abinha do PowerPoint, né? Isso, pode ser. Agora está normal? Na verdade, Na verdade, piorou. ficou... Deixa eu ver se eu te ajudo. Olha só, descompartilha agora novamente e tenta compartilhar a tela total, sabe? a tela. Não só o que você vai compartilhar no PowerPoint, compartilha todo o teu computador, a tela inteira. Tá. Assim tá a tela inteira? É, a tela inteira. É Vê engraçado, né? Tá muito estranho, né? O que será que é isso? Bom, vamos... Essas coisas que estão aparecendo não são a tarja do Zoom. Porque quando você aperta para compartilhar, o Zoom vira uma tarja. E as coisas que estão aparecendo não são as tarjas do Zoom? Desculpem me intrometer, mas acho que são exatamente as tarjas do Zoom. E como que ela chama? A Thaís. Quem está apresentando, a Thaís, poderia deslocar, viu, Thaís? Você clicando nessas barrinhas, você as move de lugar, pelo menos para elas não ficarem justapostas à sua apresentação. Eu acho que Tá, é deixa o eu só tentar recurso ver mais se eu... rápido. Tá. Obrigada. Eu só não sei se eu entendi quais são essas barras. É que às vezes você... A gente está deduzindo que é isso, mas às vezes para você é outra coisa para você não estar aparecendo, né? Para mim, eu acho que não... seria essa preta em cima? Exatamente. Tá aparecendo para você uma barra preta também, mais Tá. nada? Você clica nela e não acontece nada? Ah, Não. Pode talvez... Ai, eu não tô conseguindo aqui. bom, mas acho que se ela ficar aí no canto já atrapalha menos, né? Ele tá cortando a apresentação, não dá para ler? Não, deixar no canto acho que dá para ler, só o título que vai ficar meio coberto por ela. Mas a gente vai testar assim, não tem problema não. Outra opção, não sei se você quer tentar fazer pelo compartilhamento da gente. Isadora, você tem a apresentação dela? Isso, eu ia falar isso. Se tiver algum problema, eu posso compartilhar. Eu Pode acho ser? melhor mesmo, porque eu acabei não olhando direito, e daí pode ser alguma configuração que eu não peguei Tá. certinho. Eu vou tentar aqui. Peraí, só um minutinho, tá? Perdão pelo transtorno, gente. Não, imagina. Eu não sei. Acontece, não se preocupe não. Justamente para isso que tem o backup aqui. Isadora, tudo bem? Será que eu tento novamente, assim, como tá mesmo? Não sei. É que eu não sei se a Isadora não está Peraí, se encontrou? Isso, encontrei. Só um minutinho que ele Ah. tá baixando aqui, tá? Ah, tá, não tava baixado ainda, entendi. Isso. Peraí, baixei. Agora acho que dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui.
Ah, certinho. Não apareceu Pode essa... ser, então? Não apareceu essa barra aí? Agora apareceu. Eu só vou colocar em Tá tela aparecendo cheia. certinho, né? Tá. É. Opa, peraí. Visualizar. Foi? Sim, tá bem certinho. Bom dia a todos. Desculpa novamente pelo pequeno transtorno. Então, hoje eu vou apresentar o artigo Práticas Artísticas na Apropriação do Espaço Urbano, como um estudo de caso da cidade de Covilhã. Esse artigo, ele se iniciou, então, numa disciplina, né, que eu fiz como aluna especial, com a professora Silvia, no ano de 2021, e, na verdade, ela foi a origem do meu interesse pelo grafite, né? Atualmente, no mestrado, eu estou estudando grafite também. Então, esse artigo é mais esse surgimento do interesse pelo grafite. Pode passar. Bom, nesse sentido, a justificativa desse artigo, ele vem muito nessa análise das cidades contemporâneas, né, dos seus contrastes e suas desigualdades. Dessa forma, a cidade contemporânea, ela é uma reveladora da mercantilização, né, da produção desse território pelo capital. Nesse sentido, então, esses espaços públicos, né, que a gente tem na cidade contemporânea, eles acabam se tornando hostis e sem qualidade, o que acaba prejudicando muito a vida coletiva e democrática, né, que deveria ser a essência da cidade. Nesse sentido, então, a arte, ela vem se destacando muito, né, no processo de ressignificação desses espaços públicos, qualificação. Então, esse artigo, ele objetiva analisar a produção contemporânea do espaço urbano na cidade de Covilhã, em Portugal, com enfoque nessas práticas, né, ligadas à arte urbana e ao resgate histórico da cidade, a fim de compreender as nuances e dinâmicas resultantes dessas ações. Como metodologia, então, utilizamos o estudo de caso, né, de Covilhã, apoiado na análise iconológica de imagens, né, pela pesquisa documental, e também alguns depoimentos que foram encontrados nessa pesquisa. Pode passar. Bom, para embasar a nossa discussão, né, a gente focalizou em alguns conceitos e alguns autores em destaque. Então, por exemplo, na produção do espaço urbano, os autores, eles destacam muito a importância de se reconhecer os agentes do espaço, né? E principalmente três. Então, o Estado, que busca a dominação política, o capital, que objetiva essa sua própria reprodução dentro da cidade como mercado, e os sujeitos sociais, que, na maioria das vezes, não conseguem se expressar nesse espaço. Bom, sendo assim, o espaço ele acaba sendo produzido e reproduzido também com essa forma hierarquizada, né? Ele espelha a hierarquia socioespacial e também evidencia muito essas contradições e essas contradições e problemáticas, né? Dessa cidade pautada nos objetivos econômicos. Bom, sobre a privatização e mercantilização, então, a cidade contemporânea ela é marcada por essa especulação imobiliária, né, que vem do capital, e aí ela traz a segregação, a fragmentação socioespacial também. Então, os espaços que eles deveriam ser públicos, eles acabam sendo privatizados. Assim, a vida urbana, né, ela se torna também uma mercadoria nesse campo, e sob as condições ideais de identidade urbana, cidadania e pertencimento, torna-se mais difícil de se sustentar, segundo Harvey, né? Então, essa privatização e mercantilização da cidade, ela prejudica diretamente a coletividade, né, e essa vida urbana. Bom, sendo assim, destaca-se a importância da produção desses espaços com mais qualidade, né, que possam incentivar a sociabilização, garantir uma possibilidade de convivência com o diverso, né, o encontro com o diferente, destacar esse caráter democrático que é do espaço público e também desenvolver uma cultura de encontro, né, das diferenças. Bom, nesse sentido, a gente possui esses diversos agentes e atores que também se comunicam, né, com linguagens diferentes. Então, essas manifestações urbanas e linguagens diferentes, a gente interpreta como a cidade de múltiplas vozes. Bom, acho que saiu. Bom, relacionado diretamente, então, né, com essa produção do espaço e a busca pela qualidade e a sociabilização, vem o direito à cidade, né? O direito à cidade é uma luta por cidades mais vivas, seguras e mais sustentáveis também. Ela seria uma forma que foge um pouco da lógica capitalista, né? Então, Lefebvre mesmo fala que esse direito seria um direito à vida urbana,
à centralidade renovada, aos locais de encontro e de troca, aos ritmos de vida e aos empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses mesmos locais. Além disso, o Lefebvre destaca que, além do acesso facilitado e livre dos locais, é muito importante que a sociedade seja produtora também desses espaços. Nesse processo, então, os conceitos de identidade, né, e também de apropriação se relacionam diretamente, né? Então, eles acabam exemplificando de forma espacial, sociocultural, né, e de sensações, essas diversidades dentro de uma mesma cidade. Apropriação e qualificação, então, elas vão além de uma melhor estética, né? Elas buscam mesmo mudar o espaço urbano a fim de compreender a cidade como esse lugar de encontro, de questionamentos e também de cultura. Bom, as práticas artísticas no meio urbano, então, ela consegue se relacionar com todos esses, com identidade e com a busca do direito à cidade também. E principalmente a partir de 1990, foi reconhecido, né, que a arte ela contribui de fato para a qualidade de vida. Então, sendo simbolização, né, da vida urbana, ela ressignifica espaços, gera novos vínculos, mesmo sendo efêmera, né? Porque além da presença física, estética, visual, é importante a presença subjetiva da arte. O grafite entende-se que ele emergiu como uma expressão artística das classes oprimidas, mas da contemporaneidade ele acaba tendo um movimento diferenciado, né? Novas significações e aplicações, que eu vou abordar mais à frente. Bom, Covilhã, então, que é o nosso estudo de caso, né, ele se localiza na Serra da Estrela, né, e ele tem uma paisagem predominantemente industrial, né, como a gente pode ver nas duas imagens centrais. Pode passar. Bom, nesse sentido, é muito importante ter um contexto histórico de Covilhã, né? Então, a Serra da Estrela, ela está muito relacionada com a história da cidade, né, porque ela definiu esse traçado, e ela também trouxe a tradição do pastoreio para a região, né, que depois facilitaria o acesso à lã. Bom, dessa oportunidade, né, de pastoreio, surgiram os primeiros teares familiares. Depois, a partir da segunda metade do século XVIII, então sim, a paisagem industrial é caracterizada como um local cidade-fábrica, né, porque o processo têxtil, ele envolve muitas construções grandes para cada processo. Então, no final, a cidade toda tinha muitos edifícios voltados ao têxtil, né? Então, por isso que ela foi conhecida como a cidade-fábrica. Bom, depois do século XX, ela foi reconhecida como responsável por mais de 50% da produção têxtil de Portugal, né? O que demonstra, de fato, essa importância. Pode passar. Bom, além disso, nessa linha do tempo, né, das indústrias, em 1960, então, Covilhã apresenta os primeiros sinais de declínio dessa indústria, né, que pode ser entendido porque a cidade ela não acompanhou as novas tecnologias da época. Além disso, é muito importante destacar também essa dupla caracterização de Covilhã, né? Antigamente, ela era cidade-fábrica, e hoje ela é muito conhecida como cidade universitária, né? Isso graças à Universidade da Beira do Interior, que teve também um papel fundamental em recuperar esse município, né? Já que ele se instalava nesse patrimônio, restaurava e também mantinha viva, né, essa memória. Então, nessas duas imagens da esquerda, a gente pode ver dois momentos diferentes da cidade, né? Um deles é na década de 1960 e o outro seria atual, onde eles mantiveram, então, parte do patrimônio. Pode passar. Bom, nesse cenário, então, né, da valorização dessa memória coletiva e também desse passado mais industrial, a arte urbana ela começa a se inserir mais em Covilhã a partir de 2011, que foi a criação do UOL, Festival de Arte Urbana de Covilhã. Então, o UOL, ele já desde o seu nome, né, ele se relaciona muito com a lã, nesse sentido de ser a palavra em inglês, e ela é também homófono de wall, que é a parede. Então, já no seu nome, o festival acaba identificando essa vontade, né, de recuperar esse industrial e essa história. Bom, então eles, dessa maneira, né, as empenas das edificações que eram degradadas passaram a retratar a história e as características da região e também trazer vida e mais cor aos espaços públicos que antes estavam esquecidos. Pode passar. Os objetivos do festival, rapidamente passando, assim, por Pedro Seixo Rodrigues, que é um dos fundadores, seria a dinamização, né, do cenário cultural de Covilhã,
a democratização do acesso à arte, né, pelo fomento e promoção desta manifestação artística, que eu acho um ponto crucial que ele coloca, dessa democratização do acesso, e também a associação de atividades a propostas educativas, a fim de incentivar a participação e a qualificação dos cidadãos. Então, já nos objetivos principais, eles colocam o cidadão como um ator, né, não apenas um espectador da arte. Como objetivos secundários, eles fomentariam, né, eles fomentam o melhoramento estético desses espaços. Então, é interessante perceber que a estética ela já vem como objetivo secundário, né, desde a criação do festival. E, além disso, eles objetivavam trazer essa programação periódica relacionada à arte, né, para destacar mesmo o Covilhã no cenário nacional e internacional do grafite. Eles também proporcionam a cada edição um roteiro específico de arte urbana, né? Então, isso vai renovando constantemente também o interesse turístico. E, além disso, eles buscam documentar e divulgar sempre as atividades. Então, boa parte do material que eu fui buscando, eu consegui pelas redes sociais do próprio festival, né? Que eles são bem ativos em publicações. Pode passar. Bom, aqui eu trago dois modelos de roteiro, né? Esse mais à esquerda seria o roteiro distribuído nos agentes de turismo local. Esse é o roteiro oficial, digamos, né? Que seria com os atores, com os grafiteiros convidados. Já na parte da direita abaixo, esse mapa online, ele é atualizado a cada edição, e além das obras, né? Além do grafite oficial convidado pelos organizadores do festival, tem também o grafite que não está incluso na programação, né? Mas o UOL, ele acaba fomentando outros atores também a participar diretamente, não só ser um espectador do que está acontecendo. Pode passar. Bom, as intervenções, então, de forma geral, elas retratam muito esse passado industrial, né? E também a Serra da Estrela. Entende-se, pois, são dois aspectos muito importantes, de fato, de Covilhã. Então, trazendo alguns exemplos de grafite, né, a gente tem homenagens de antigos operários, tem a questão também de homenagear os pastores, né, que trabalhavam na Serra da Estrela, os retratos da fauna local e também da flora, né, tem alguns que eles demonstram até as plantas que eles utilizavam para atingir essa lã, a composição com o cenário urbano existente, né, e também o respeito dos artistas pelo patrimônio, que é algo muito importante. Ele sempre, pelo estudo, né, a gente percebe que o grafite ele vem como um complemento. Ele não está, ele está em consonância com o espaço que ele está inserido. Pode passar. Bom, outra característica, assim, que é uma das que eu mais gostaria de destacar, é essa questão das residências artísticas, né, que permite a criação de vínculo entre artista e população local. Então, o artista ele é convidado a passar cerca de 15 ou 20 dias em Covilhã, conhecendo o local, conhecendo a cidade, conversando com a sociedade também. Então, eles organizam workshops, palestras, né, essas convivências também, eles levam os próprios grafiteiros, né, artistas, para conhecer a Serra da Estrela, e fazem várias viagens, né, e visitas guiadas com eles. Além disso, além do grafite também, eles desenvolvem ações culturais, né? Então, eles trazem a música, trazem o cinema, a dança também. Mas, de qualquer maneira, é o grafite que acaba sendo, né, essa sustentação mesmo, essa base do festival. Pode passar. Bom, frente a essas questões, a gente reconhece, de fato, né, essa valorização da cidade através do grafite. E aí, o festival ele entra justamente nessa questão da iniciativa privada, né? Então, eles partem principalmente de uma rede de grafiteiros locais, e aí sim vai envolver a sociedade nesse processo artístico, né? Como eu comentei anteriormente. A sociedade, de fato, está envolvida de alguma maneira nessa produção. Mas também tem um conceito que vem sendo bastante discutido, que é a institucionalização do grafite, né? É quando essas intervenções, elas passam das ruas para as galerias de arte fechada, além do poder público, né, que acaba utilizando como um potencial estratégico e econômico também. Nesse sentido, o que de certa maneira também contribui, né, na qualidade de vida dos moradores, já que traz renda, traz emprego também. Então, esse potencial turístico e econômico também é muito reconhecido em Covilhã. E aí, pelas análises,
A elitização da arte, ela pode ocorrer de várias maneiras, né? Então, seria pela origem dos artistas, o gênero, a etnia, o grau de reconhecimento. As temáticas, né, que são abordadas de forma mais branda, então eles abordam mais a questão da cidade em si como fábrica e também da área da natureza, né? E aí, essa identificação emocional dos habitantes, né? Como ela fica nessa questão dessas temáticas um pouco mais brandas, né? Então, nesse sentido, a elitização, ela pode se entender, sim, como uma certa perda do viés político do grafite. Bom, e nesse mesmo sentido, é que a gente reconhece as mudanças, sim, causadas pela cultura do grafite, mas se questiona se essas mesas são capazes de melhorar, né, a vida das pessoas e garantir cidadania, além de garantir também essa participação na produção, se ela está envolvendo de forma mais ampla essa sociedade. Então, o questionamento que a gente deixa é se essa arte ela pode estar mascarando problemáticas contemporâneas mais profundas, talvez. Então, a partir desse, claro que esse é um estudo inicial, assim, né? Mas a gente conseguiu identificar essa questão. Pode passar. Bom, ao final, então, sim, reconhecemos, né, chegamos ao objetivo de que a arte urbana, ela contribui na apropriação democrática do espaço, o que, no caso estudado também, ela ocorre de forma conjunta, né, entre artistas e comunidade também, além da organização do evento. Reconhece-se também os valores de identidade, memória, de transformação do território, né? Então, esses valores, eles também têm a manutenção do sentimento de pertencimento, né, através da memória coletiva e industrial, e também essa afirmação da identidade territorial. Houve também um desenvolvimento, né, ligado a questões turísticas, como foi comentado, e que dessa forma também proporcionou, né, mais renda e mais emprego à população. É notável, então, a preocupação desses organizadores e dos artistas em manter vivo, né, esse caráter fabril. Eles querem, de fato, trazer essa questão do orgulho perante as origens. Mas, como foi comentado, esse foco ele acaba retratando fatores muito brandos, né? Falta uma abordagem de dinâmica territorial mais contemporânea. Fica no histórico e falta um pouco do contemporâneo. Bom, sabendo então que a construção da identidade e da memória coletiva é um processo contínuo, né, interativo no tempo e no espaço, não deveria se ater apenas ao passado, né? A gente considera que deveria ser ampliada essa abordagem temática para não silenciar esses acontecimentos contemporâneos ligados ao social, ao econômico, político e comunitário. Além disso, também identificamos a escassez de depoimentos desses habitantes naturais do local. Conseguimos encontrar depoimentos da organização do evento, dos artistas, de convidados, até do poder municipal. Mas, de fato, dos moradores, falta um pouco essa divulgação dos depoimentos. Assim, constatou-se, né, a necessidade de um diagnóstico profundo da experiência, né, desses próprios moradores, baseado na percepção, visto que assim seria possível compreender se os mesmos se sentem representados pelas obras artísticas e qual o entendimento da importância das mesmas para a dinâmica e a ressignificação da paisagem urbana. Então, só daqui já sairia um outro artigo, né, que é esse estudo. Pode passar. Aqui eu trouxe, então, as principais referências bibliográficas, né, que foram utilizados nesse artigo, e eu agradeço muito pela atenção. Obrigado, Thais. Agora vamos passar para o próximo trabalho, tá? Nosso último trabalho aqui. Grafites pintados por mulheres no centro da cidade de São Paulo. Tarsila como inspiração. Tá? Sim. Larissa Pittini. Tá? Isso. E da Eneida de Almeida, que são, respectivamente, mestranda e professora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu. Isso. Correto? Corretíssimo. Então, bom dia a todos. Esse trabalho faz parte, ele surgiu dentro de um trabalho maior, que eu estou falando sobre os grafites pintados por mulheres no centro da cidade de São Paulo. Esse é só um dos pontos dele, que dentro desse grande projeto existe algumas obras que foram inspiradas na obra de Tarsila do Amaral. Então, como até completando 100 anos de modernismo esse ano, a gente quis fazer um estudo mais aprofundado dessas imagens que
utilizaram de Tarsila como embasamento. Eu usei como referência a professora Maria Alice Millier, que escreveu na época sobre os 80 anos do modernismo, ela escreveu sobre Tarsila, isso em 2002, ela falava dos 80 anos do modernismo, que eu usei como base. A professora Vera Palamin, que fala sobre arte urbana, cultura e cidade, os aspectos estéticos e políticos, e também usei alguns textos do professor José Miguel Wisnik sobre os 100 anos de modernismo, como é que a gente está hoje, né? O que ele avalia, em que pé estamos hoje, 100 anos após a Semana de 22. Então, esse movimento, o movimento moderno e a Tarsila do Amaral, utilizando como... peraí, só um minuto que parou de passar aqui para mim. Sim, a Semana de Arte Moderna de 22, só para dar uma leve passada, ela trouxe no seu cerne, né, a quebra de paradigmas, a questão da inovação, superar o atraso da arte, aquela arte que vinha só da Europa e a gente passivamente aceitava. Eles buscavam uma identidade nacional, incluindo nessa identidade nacional as culturas marginalizadas, os negros, os indígenas, os caipiras e a vida cotidiana no geral, né? A missão deles era integrar valores excluídos pela sociedade dominante, pela burguesia, que era, na verdade, quem até patrocinava isso, né? Marcar essa ruptura com o passado, como quem diz, não, agora faremos o novo, o que esse novo nos reserva, né? Mas, de certa forma, era renovar sem cair na negação de si mesmo, sem cair no folclore, era uma renovação realmente trazendo o nacional para a ordem das criações, né? E eu achei dentro do texto da professora Millier uma indicação de que Mário de Andrade, 20 anos após a Semana de 22, ele fazia um breve balanço, onde ele diz que lá em 22 se fazia modernização por decreto, arte pela arte, sem muito aprofundamento, e que ele via, passado 20 anos, que era preciso, era necessário que tivesse maior compromisso com o povo, com o país e com o mundo, e que a estética deveria dar lugar à ética. Então, se buscavam a questão da nacionalização das culturas marginalizadas, era importante que isso tivesse um comprometimento ético e não tanto só estético. E ela diz que mesmo há 80 anos depois, em 2002, quando ela lança essa publicação, esse livro para o MAN, o debate e a quebra de padrões continuam os mesmos. Inclusive que a burguesia ainda se escandalizava com algumas coisas dos modernos, ou porque essa elite ainda se mantinha muito conservadora, como 80 anos atrás, ou porque a liberdade de criação moderna ainda não tinha alcançado exatamente seu público. Dentro desse panorama, eu descobri esse Tarsila Inspira, ele fica dentro do Projeto Mar. O Projeto Mar é um projeto que se chama Museu de Arte de Rua, que fica na cidade de São Paulo. Esse projeto está esparramado nas 5 macro-regiões de São Paulo, Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, e o Tarsila Inspira é um projeto que só está no centro de São Paulo. A Tarsila usada aqui como todo mundo a conhece, como expoente de pintura do modernismo, onde ela começa a explorar as memórias da infância caipira, os sonhos, os devaneios, as festas de interior, e ela pinta muito a vida cotidiana e com cores que ela comenta que ela traz da infância, uma coisa de memória. Só assim, para passar por cima bem do que era a obra dela. Em 1923, ela pinta a Negra, que é uma figura feminina, que tem, confrontando a arte formal de se pintar uma negra, enfim, e que essa figura feminina nua, e que ela traz 2 simbologias principalmente, a questão do matriarcado e a questão da herança da mãe preta. Já falando da exposição que houve no MASP em 2019, uma exposição de muito sucesso,
que se chamava Tarsila Popular, foi onde se teve a ideia a inspiração para se fazer o projeto Tarsila Inspira. O Tarsila Inspira, como eu comentei, ele fica dentro do Projeto Mar, ele faz parte do Projeto Mar, são 5 empenas no centro da cidade de São Paulo, pintados entre 2019 e 2020, executados por 6 artistas mulheres. Então, essa era a diretriz do projeto. Inspiração em Tarsila do Amaral, nas obras dela ou na vida dela, não importa, 5 empenas pintadas por mulheres. Aqui, começando com as obras, a gente tem essa que se chama Preta Rainha, da artista Crica Monteiro, em que ela tem 430 metros de pintura no centro de São Paulo. Ela usa a negra como referência direta, pintando essa negra pujante no centro da imagem, também na mesma posição da negra da Tarsila. E ela desenvolve, ela gostaria de surgir reflexões sobre o questionamento e o olhar do negro, o que essa população negra é hoje em dia, né? Da origem e tal. A figura central é uma ressignificação da negra, e ela usa o fundo, as cores da Tarsila, e no cenário, no lugar das casinhas caipiras, que ela usa na obra dela, em outros quadros, não na negra, ela usa aqui as casas da periferia, do que seria as casas da periferia de São Paulo, ou de qualquer periferia, né? Casas mais simples, comunidades e tal. O próximo se chama Eu Resisto, de uma artista que se chama Maggie Magrela. Essa imagem ela é enorme, ela tem 1.400 metros quadrados, a figura feminina tem 90 metros de altura. Ela aqui faz um paralelo com a arte da Tarsila na questão da deformação, da desproporção do corpo, que não necessariamente faz alusão a um corpo perfeito, mas um corpo possível, e essa mulher, ela está apoiada nesse chão que rui, que está ruindo, ou seja, a questão da resistência do feminino, que se mantém firme ali nos seus conceitos. A posição da mão significa a energia do feminino, não só a questão de gerar e criar seres humanos, mas também de criar e gerar projetos. E essa palavra no peito da imagem presente tem dois significados. A questão do slogan de Marielle Presente, a vereadora assassinada, que até hoje não temos a resposta do assassinato, e a questão de que a artista avalia de que a pessoa passando por essa imagem, quando ela lê a palavra presente, ela pode automaticamente se trazer para um lugar de o passado nos amarra, o futuro ainda não chegou, que vivamos plenamente, no caso aqui, o presente. A próxima imagem é da artista Hanna Lucatelli, é sem título, ela pinta basicamente indígenas, nesse caso ela optou por uma indígena amamentando, essa obra tem 240 metros, é como se essa mulher, essa indígena, tivesse plantada no solo, um solo fértil, ela tem essa atmosfera de sonho, e no final, no superior da imagem, só que está pintado em branco, é bem discreto, tem a palavra amai-vos. Também como aí um conselho para quem passa e quem observa a imagem, e ela, acima de tudo, ela acredita que até hoje vivamos essa vida tribal e coletiva, e que somos regidos pelo feminino, em sua potência, em sua significância. E que, para ela, essa artista, ela pinta os indígenas até como partido de considerar as populações originárias não só na origem, na história que elas tiveram, importante para a civilização, mas esses povos, essa população originária no cenário presente, como elas estão hoje, né? Por isso que é importante manter esse diálogo. Essa outra obra, são duas artistas, são em penas em L, ela faz o canto do prédio, o fundo e os cantos. Ela tem 2 títulos. No fundo tinha Eu, que é da artista Simone Cis, que ela pinta a imagem, e os textos é uma outra obra, que elas são
elas foram tecidas juntas, né? Se chama Era Uma Vez Agora, de uma artista que se chama Lau Guimarães. Ela tem 720 metros no total, e a imagem, falando agora da questão da imagem dessa mulher, é uma representação da própria Tarsila, moderna, com roupas atuais, de tênis, calça jeans, com o rosto da Tarsila na posição do Abapuru. A artista soube que o Abapuru foi pintado pela Tarsila numa posição sentada em frente ao espelho, ela mesma pintou, e ela tem aqui como um Abapuru, como se fosse um spray na mão, um Abapuru pronto para ação, pronto para essa arte, pronto para funcionar, né? E os textos fazem parte de um projeto dessa artista Lau Guimarães, que se chama Micro-Roteiros, onde ela faz textos de até 140 caracteres. Ela diz que são textos para fazer imaginar histórias. Então, ela toma como partido, aqui ela tomou como partido as mulheres que passam nesse lugar, que vão trabalhar, que vão pegar o ônibus, o que ela gostaria de que dessas mulheres pensassem ao ler o texto dela. E aqui elas dizem que, para elas, a Tarsila é desbravadora de caminho para outras mulheres, assim como elas gostariam de ser nessa obra em específico. A última em pena, a quinta em pena, é da artista Kátia Lombardo, se chama Cuca SP, ela tem 160 metros, e ela tem como partido uma visão corriqueira da cidade, que a gente passa por ela todos os dias. Então, é um prédio no centro, todo pichado, um poste cheio de ligação clandestina, onde tem esse emaranhado de fios, um motoboy e ali do lado esquerdo, uma mulher trans. Ao mesmo tempo que é corriqueiro, essas cenas são muito pouco notadas, são coisas que passam desapercebido. Ela questiona aqui a questão da banalização do que a gente vê diariamente. E ela usou como esse link para a obra da Tarsila, aqui, essas imagens em amarelo são a reprodução do símbolo A Cuca, do quadro A Cuca, e lá em cima do poste tem uma botinha vermelha, que também é uma reprodução idêntica a essas botinhas que a Tarsila usou em um quadro que se chama A Cidade. Então, aqui ela fez, e o título é Cuca SP. Então, aqui a gente tem a questão da arte urbana como dimensão artística e constituinte na produção da cidade. A arte urbana é uma prática social, onde as pessoas podem se identificar e lançar novos olhares e novos questionamentos sobre essa mensagem que se quer passar, e o valor dessa obra é gerado na interação com o público. O público, ao prestigiar, ao passar, ao ver a obra, dá esse valor para ela. Agora, só aqui fazendo uma das artistas, a Hannah Lucatelli, ela comenta que o grafite está na rua, ele não pediu, a pessoa não saiu de casa para encontrar o grafite, mas ela pode encontrar. Nesse momento onde ela não pediu para ver essa imagem, ela pode se questionar o que essa imagem faz ali, e, por outro lado, ela está fora do museu, então ela não é elitista, e ela tem essa questão democrática, que era o que os modernos gostariam de que a arte tivesse se transformado, né? Então, esses 100 anos após a arte moderna, o professor Wisnik, ele comenta que hoje, infelizmente, a gente vive uma tendência antimoderna. Se os modernos extrapolaram os contornos paulistas, se eram um marco na vida cultural e social do país, e eles queriam que isso fosse democratizado, hoje a gente vive uma tendência antimoderna, com o desmantelamento e o desmanche das instituições culturais, como as universidades, as bibliotecas, que é um sonho moderno, e ele se questiona, será que vamos responder a isso, ou vamos deixar que isso se dilua? E que a resposta estaria exatamente nos 100 anos de arte moderna que a gente tem no Brasil. Então, já para concluir, as artistas e as pinturas do Tarsila Inspira, baseadas no modernismo de Tarsila do Amaral, trouxeram múltiplas discussões e distintos sentidos para as ruas da cidade, fazendo parte de um refazer contínuo de arte urbana e espaço público. É isso. Muito obrigada. Ok. Muito bem, Larissa, muito obrigado.
Obrigada. Apresentação. Tá? Acho que a gente tem um corpo muito interessante de trabalhos aqui, e dadas as diferenças de objeto e de perspectiva, há várias reverberações, vários pontos de confluência e sobreposição entre os assuntos tratados, né? De uma maneira ou de outra, a gente está lidando, no geral, com a ideia de imagem, né? Com a ideia de identidade, com o espaço urbano, né? Relação entre imagem, identidade, espaço urbano e vida cotidiana. Como é que a vida cotidiana lida ou briga, é afetada ou entra em conflito mesmo com essa construção de uma identidade, tá? Ou de uma imagem, né? Eu gostaria de abrir, então, para a discussão. Se alguém tiver alguma questão para colocar, alguém do público ou dos participantes tiver alguma questão que gostaria de colocar, eu abro inicialmente. Posso falar um pouquinho antes de... Quer já falar, Fábio? Então pode. Não, seria isso, abrir para as questões. Antes, só uns esclarecimentos. Assim, continuando, como que foi feito essa mesa, você vê esse eixo temático 5, que mais ou menos, o Gabriel usou uma expressão legal, é a interseccionalidade entre arquitetura, urbanismo e as áreas de cultura. Se você for pensar, você tem uma questão que começa no Renascimento, a questão de que você imagina desenho como uma espécie de atividade central que une todas as artes. Então, tem essa relação que é dada entre a arquitetura e todas as artes. Podemos pular depois para uma coisa, para já o modernismo. A gente pode pensar numa outra reestruturação que, aí talvez o exemplo para deixar mais rápido a explicação, seria a reestruturação do ensino na Bauhaus, depois que dá uma origem a uma série de escolas. Depois a gente poderia imaginar anos 60, que você tem uma certa crítica ao moderno, e eu acho que aí teria uma espécie de virada linguística, que aí você vê a importância de semiótica e todas essas coisas. E, ultimamente, eu acho que tem cada vez mais uma questão que a gente poderia chamar digital, e depois essas práticas contemporâneas. Se vocês forem olhar as mesas, mais ou menos elas não pegaram tanto essa sequência, que a ideia do eixo era qualquer trabalho que tivesse nesse amplo espectro poder ser apresentado. A gente teve uma questão de fazer uma mesa que praticamente era de práticas pedagógicas, outra mais com a relação com o projeto, e outra com práticas artísticas, duas com práticas artísticas emergentes. E essa daqui, a gente tentou reunir os trabalhos que, de certa maneira, essa questão dessa cultura nacional, local, específica, seja no Brasil ou no caso de Portugal, tivesse presente. E eu acho que se criou um painel que tem uma variedade que é mais ou menos legal e que mostra não só assim o que está acontecendo hoje em dia, como se lidar desse patrimônio que a gente tem, mas também pela presença do trabalho do Gabriel, essa questão de uma lembrança do que foi o legado modernista
e o que está acontecendo com esse legado modernista e essas novas práticas que surgem. E aí eu acho que, inclusive, tem umas abordagens mais otimistas, outras mais críticas, com um pé atrás. Eu acho que, falando assim bem rapidamente, o primeiro trabalho da Larissa, eu acho que, não da Larissa, da Natália, falaria quase que depois desse movimento todo que teve de direito à cidade, assim parece que tem uma certa captura pela forma mercadoria. Você tem o trabalho do Gabriel, que é muito interessante de ver como a questão da favela, ela por meio do recorte de uma revista, ela surge na consciência nacional e ela, em que termos que ela surge? É legal que vê que no trabalho dele, desde o começo, você tem um começo quase que de ver como identidade nacional, como parte de um folclore, até um segundo momento, que acho que a gente já estaria indo para o nacional popular, que a favela se apresenta como um problema para ser resolvido, inclusive que teria a voz, que é o trabalho da Carolina. Depois, o outro trabalho, que é o da Larissa, da Inês, desculpa. E seria essa questão de uma cidade de Portugal que tem um passado fabril, tem uma mudança, e aí a questão dos grafites, mas não só de grafites, mas quase que de um programa oficial de grafites e a relação com o turismo. E se isso seria algo interessante para, como é que chama? Formar uma identidade local, aumentar a sociabilidade das pessoas ou não. E tem questões levantadas. E por isso, por último, a da Larissa, que eu acho que tem a questão que, de certa maneira, suscitou isso que eu estou falando, assim, você tem um projeto moderno brasileiro, era muito claro de você fazer uma nação que era moderna e brasileira, e nessa hora as artes seria algo essencial. E a figura da Tarsila, ela faz parte de das grandes tendências, que é a do pau-brasil e antropofagia. E agora ela ressurge numa outro tipo de arte, que é grafite. Eu tenho até um pouco dúvida se o que a gente está chamando de grafite tem a ver com os grafites nova-iorquinos da década de 70, ou se, de repente, isso já não é um programa mais de mural. Mas ele é já visto de acordo com outro recorte, a Tarsila, que é mais ou menos o feminino. Então, assim, embora eu acho que todos os trabalhos tenham um foco específico, eu acho que eles têm uma grande zona de conversa, que é quase assim, essa interseccionalidade que teria a ver com cultura, mas também com arte, seria um momento onde emergem novas questões, seria quase a coisa assim que, numa partilha do sensível, vai trazer uma certa dissidência, uma dissonância, mas os trabalhos estão mais falando, quase que a pergunta que eu faria para a mesa toda, é se os trabalhos estão trazendo essa dissonância ou se, pelo contrário, parece que eles perderam como chama? Essa capacidade crítica, ou estão numa posição ambivalente entre essas duas coisas. Eu não sei se alguém quer fazer, se vocês querem, alguém quer responder essa questão, ou a gente abre as questões para
vocês mesmos e o público fazer as perguntas. Era isso. É uma pergunta. Como vocês estão vendo esse momento? Alguém tem? Alguém tem Oi. Então, essa questão é muito interessante, assim, porque esse estudo de caso, né, que é o de Covilhã, que eu comecei a me interessar, ele tem muito esse sentido, assim, dessa relação do grafite com o turismo, com a economia, de fato, né? Ele se distancia daquela origem do grafite dos anos 70, né? De toda essa contestação, justamente por essas temáticas mais brandas, né? Que ele acaba aplicando. Mas aí, de forma contrária, né? Apenas complementando, após estudar esse artigo, eu escolhi fazer a lógica inversa, por exemplo, no meu mestrado, que aí sim é estudar um pouco mais esse grafite que ele está mais ligado com essa questão da insurgência, né, da produção, da ação no espaço, de fato, da comunidade, assim. Então, eu acho que tem um processo de transição, assim, de fato, mas há os dois movimentos também, né, em consonância. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria só de pontuar que, na verdade, esse trabalho, onde essas artistas usaram a Tarsila do Amaral como pintura, a gente encontra tanto como grafite, como murais, porque eles são enormes e são uma coisa que não tem essa contestação, essa coisa do surgimento do grafite urbano como contestador, enfim. E o trabalho, na verdade, ele não tem essa dissonância por conta de ser o ponto de vista das artistas. Então, eu fiz um panorama do que foi Tarsila e o que era Tarsila para essas artistas e o que elas escolheram como tema e para desenvolver, tanto ou levando uma obra em consideração, como foi o fato da primeira que eu apresentei, que toma a imagem da negra e reproduz a imagem da negra refazendo para os dias de hoje, ou simplesmente tomam a vida e a arte da Tarsila como critério para fazer os seus painéis. Na verdade, esse trabalho é sobre o ponto de vista mais delas mesmo, que elas descobriram ao explorar a Tarsila. Obrigado. Mais alguém quer falar? A minha pergunta é para vocês começarem a conversar entre si também. Se vocês quiserem fazer a pergunta para o outro, a ideia é essa, tá? É suscitar um debate sobre os trabalhos. Eu acho que, assim, na questão do carnaval de rua, tem ocorrido um processo que ele se afasta um pouco dessa dissonância, porque, embora as organizações de blocos tenham percebido que está havendo um movimento, elas ainda não chegaram à conclusão de que esse movimento é um movimento que vem também de uma esfera política e econômica. Então, acaba que os blocos acabam, não é exatamente essa palavra, mas brigando entre si, buscando entre si quais são as manifestações que estão mais ou menos de acordo com um carnaval autêntico de rua, ao invés de perceber essa esfera maior e global que interfere tanto nas apropriações que estão acontecendo. Eu fiz uma ligação com todo esse movimento de direito à cidade e tudo. Você acha que é apropriado ou não? Ele é, sim, apropriado. Eu passo pelo meu trabalho bem, assim, rápido por isso, porque enquanto as pessoas estão sendo retiradas da rua, é óbvio que se torna uma questão de direito à cidade, mas
o meu enfoque mesmo é nessa questão do capital. Mas dá para ver que nas ocupações que têm certos temas políticos e certas brigas sociais, alguns blocos que estão aí para enfrentar o racismo, para enfrentar pautas LGBTQIA+, eles acabam sofrendo uma repressão um pouco maior. Então, se caracterizam muito como sendo blocos que estão ocupando um espaço na rua e estão brigando por esse espaço. Politizaram o carnaval, né? Vai ser aquela coisa assim, estão estragando o carnaval. Eu queria comentar uma coisa da Natália, Fábio. O que é interessante, o trabalho dela me trouxe, que é uma questão que eu via percebendo o carnaval, mas como do que trata isso, dessa capitalização, é você pegar uma coisa que sempre existiu, que é o quê? Você junta um monte de gente, você tem sempre possibilidades de lucro. Assim, você tem o quê? O camelô que está lá, vendendo negócio, você, assim, no Rio de Janeiro, assim, juntou mais de 100 pessoas, tem gente vendendo alguma coisa ali. Juntou 50 pessoas, tem alguém vendendo alguma coisa. Né? Então, tem vamos dizer assim, essas máquinas de guerra, táticas do camelô, que, viu uma coisa, vamos lá, preciso estar aí, o corre. Mas você tem uma outra coisa, que é usando um termo, um aparelho de captura do capital, que é o quê? É converter a manifestação em si num produto. Criar uma imagem, propagandear a imagem, e com o tempo, a própria manifestação começa a se comportar como aquilo. Né? Esse é um processo perverso que eu acho que essa captura que você colocou vai descrevendo. Né? E eu penso nos paralelos disso com o trabalho sobre Portugal, né? Sobre Covilhã. O que é interessante se a gente juntar o que tem lá? Porque você tem uma prática que é assim, é difícil ficar contra, porque você olha, é muito bonito de ver a cidade, né? Imagino andando e é bonito você ver um monte de pintura na cidade, mas ao mesmo tempo me levanta algumas questões, né? Então a gente se torna tão viciado em estímulo constante que a cidade precisa estar bonita o tempo todo, precisa estar gritando, falando com a gente para a gente se sentir interessado. Né? Como o nosso attention span é curto hoje em dia, a gente precisa estar sendo estimulado, precisa estar brilhante, vibrante, bonita para ser atrativa. E ser atrativa vira uma questão, vira uma necessidade, né? Uma superestetização. E esse grafite, né, uma coisa que a Thais coloca, ele existe, o problema é quando ele existe, assim como a questão dos blocos é um problema que fica, quando existe como uma encomenda, uma coisa pré-construída, e não uma coisa que nasce das práticas e das demandas das próprias pessoas que estão lá participando. Né? Eu acho que os dois têm... Existe esse problema, atravessa os dois trabalhos. Né? Atravessa tanto o trabalho da Natália quanto o trabalho da Thais, atravessa por esse problema do que é, qual que é a dissonância e qual que é a possibilidade possível, os perigos que tem nessa construção, dessa questão do que é uma identidade. Né? Alguém vem e pode dizer para você o que é a sua identidade, o que isso deveria ser, como é que se constrói isso? Né? E isso é uma questão que não tem resposta ainda, né? Mas a gente viu que tem vários problemas, várias dissonâncias que aparecem. A partir daí, para vocês conseguem ver também, perguntar, vocês veem esses paralelos? Consigo, e eu acho que uma coisa que permeia esses dois trabalhos, eu acho que é a questão também da gentrificação, né? Porque ao passo que você falou ali pegando um exemplo para ser mais prático, dos ambulantes, quando você bota, por exemplo, o carnaval em um blocódromo, como foi o que eu apresentei, você está tirando os ambulantes dali, então as pessoas vão pagar, de repente, mais caro por um produto que seria com um valor menor, sendo o mesmo produto vendido por um ambulante. E no trabalho da Thais, ao passo que você tem a cidade com os grafites, de repente, o pequeno vendedor local que estaria ali vendendo, não sei, um sorvete, uma água, talvez aquele lugar passe a ser tão frequentado por turistas que ele seja empurrado para outros locais, né? Porque vai ficar muito caro o preço do solo ali. Então, vai acabar ocorrendo uma gentrificação de que ele vai ser expulso dali para uma marca maior vender ali também um produto mais caro.
Acho que esses processos eles são bem interligados, embora ocorram de maneiras diferentes nos dois casos. Sim, com certeza. Eu vejo muito essa relação também, tanto que a própria temática, né, dos grafites de Covilhã, que é o que eu coloco no artigo, é muito uma questão histórica, né? É muito mais aquele passado fabril e outras questões. E aí deixa de pontuar o cotidiano em si, né? E aí ele vira quase que turístico, de fato, né? Como o professor Gabriel comentou. Então, com certeza, em Covilhã eu vejo muito essa característica e eu acho que, de fato, lá é necessário ouvir um pouco mais a sociedade, né? Porque como foi diagnosticado, você encontra muitos relatos dos artistas, relatos da organização, mas está faltando um pouco esse ouvir a sociedade, de fato, né? Então, eu acho que ele está muito ligado à cidade bonita, né? Ele tem essa integração também com a sociedade, através de workshops e outras questões, mas eu vejo, sim, como também uma estetização da cidade, né? Das fachadas em si. Então, por isso que é o questionamento, até que ponto, né, que isso está representando, de fato, o cidadão ali, ou ele está mais para uma paisagem bonita, né? Duas questões, assim. Um desses grafites, eu acho que tem uma coisa assim, parece que é uma legenda que você coloca na cidade. Quando você tem uma foto, a foto ela tem uma leitura aberta. Na hora que você põe a legenda, você direciona a atenção e a interpretação sobre a foto. Então, um pouco em cima do que você está falando, em vez de ver o que está acontecendo no cotidiano da cidade, você sabe aquelas brincadeiras, sei lá, essa é a cidade do vinho, Itu é a cidade das coisas grandes. Você faz isso a partir do grafite, é uma forma mais sofisticada, mas parece que, em vez de problematizar, de abrir, você dá uma amarrada, independente da qualidade estética dos trabalhos. Agora, pulando para uma outra coisa que eu acho também tem nesses trabalhos, é assim, você tem muito uma tática de, como é que chama? Incentivar a participação. Então, vê que mesmo na hora que você propõe fazer esses grafites, que eles são bastante elaborados, não é? São pessoas que têm anos de prática, tem essa coisa de chamar a população local, fazer, como é que chama? Workshops e tudo mais. Eu acho que isso é outra coisa. Agora, voltando para a questão das marchinhas, que eu acho que também tem isso, assim, o que era uma prática usual, cotidiana, tradicional, ela vai ganhando cada vez mais, como é que chama? Um contorno definido, projetado por alguma entidade, mas isso não exclui a participação das pessoas, né? Parece que esse projeto é justamente para envolver. Eu sou paulista, né? Falar de carnaval frente a cariocas é sempre perigoso. Mas eu morava perto do Largo da Batata. E é impressionante como, em anos, se criou um carnaval de rua lá. Tá? Então, eu acho que uma das questões que tem é assim, como você pega esse patrimônio, e esse patrimônio ele acaba sendo... ele embasa um projeto e que tem a participação das pessoas, e aí eu acho que fica uma coisa de o que é a consciência das pessoas de participar desse projeto, né? Agora, tem uma coisa que as pessoas querem, o que eu chamei como direito à cidade, esse termo é um slogan, assim, mas essa vontade de chegar na cidade e parece que é um dispositivo justamente para meio um golpe de jiu-jitsu, né? Captura essa vontade, dá uma forma e tudo mais. Era isso, assim.
Eu acho que a Silvia quer falar, né? Pode falar, Silvia. Bom dia a todos. Parabéns todos pelas apresentações. Tenho um ponto de vista e depois uma questão para a Larissa, né, que tem uma similaridade aqui no tema. E, Gabriel, eu também compartilho muito dessa questão da visão aí, da questão de aparelhos de captura, máquinas de guerra, até porque o grafite, na sua origem, né, eventualmente ele era uma máquina de guerra, e no caso de Covilhã, por exemplo, e de outros mais ainda, ele já, na verdade, ele passa a ser um aparelho de captura, né? Principalmente no caso de Covilhã, ali com a questão da identidade. Eu sei que existe talvez uma intenção muito nobre, etc., mas fica apenas numa identidade histórica, não necessariamente, e é nesse ponto que a gente se deparou com um problema, porque a Covilhã de hoje não é a Covilhã dos anos 60, né? É uma Covilhã jovem, universitária, tem tudo ali. E onde fica isso? Né? Entendeu? Porque, então, assim, o festival, apesar de muito interessante, ele está sendo... ele é a captura no sentido de forçar uma única visão de identidade. Então, para o grafite, sendo o grafite como essa, vamos dizer assim, essa visão dessa arte, a expressão dessa arte, é muito dicotômico, né? Assim, ali naquela questão. Então, é isso, inclusive, que acho que move não só o caso de Covilhã, mas vários outros. E para a Larissa, assim, que me chamou muita atenção no seu trabalho, se você pudesse falar para a gente, primeiro, se nesse projeto da Tarsila, se houve, como foram selecionadas as empenas, ou se elas estavam disponíveis, porque elas têm uma relação, acho que é importante a gente saber disso também. E uma outra questão que é sempre também estou dividindo, né, para ouvir a opinião, não só da Larissa, mas também das demais pessoas que apresentaram, porque a questão sempre de se tornar a arte, assim, ela ser, principalmente uma arte de origem, vamos dizer assim, das comunidades, se tornar elitista. Então, me parece que assim, só o fato dela, será que só de estar na rua, entendeu, é suficiente para não ser elitista? Porque a gente tem os gêmeos, o cobra e tudo mais, eles estão na rua. E, obviamente, eles são elitistas. Então, como é que a gente, né, trabalha um pouco nesse sentido? É isso. Posso complementar a pergunta dela? Assim, não só os lugares, mas quem decide quais artistas e que tema vão aparecer no espaço público? Obrigado. Bom, sobre o que eu descobri do projeto Tarsila Inspira. Baseado no sucesso que foi a exposição Tarsila Popular, eles entraram, parece que ela tem um escritório que se chama Em Branco, que cuida das obras da Tarsila e de toda a parte de assessoria de imprensa, da família toda. E parece que esse escritório entrou em contato com uma das artistas, que no caso, pelo que eu descobri, foi a Simone Cis, aquela que fez o Abapuru em Estêncio, e a Simone Cis, então, conversou com as artistas ali da cena, porque tinham algumas regras, por exemplo, serem mulheres, e porque iam trabalhar no centro da cidade com a imagem, com essa coisa da Tarsila. E aí a Simone Cis, por si, ela organizou as artistas que tinham esse interesse e que tinham essa proposta de fazer essas obras baseadas ou em imagens, como referência à imagem direta, ou na obra e na vida da Tarsila. A questão de como são escolhidas as empenas, eu não sei, eu só sei que o Tarsila Inspira,
está dentro desse projeto grande da cidade de São Paulo, que é a prefeitura e as subprefeituras, a Secretaria de Cultura, que incentivam, que se chama Museu de Arte de Rua. Então, tem as edições e a cada ano vão se fazendo mais trabalhos. Não são trabalhos só externos, existem alguns poucos, mas são poucos de trabalho interno. Então, pintura dentro de uma biblioteca pública na periferia, ou pinturas menores também existem. Agora, a questão de ser elitista, realmente, por exemplo, você deu exemplo do Gêmeos e do Cobra. Hoje em dia, muito dificilmente eles fazem obra que não sejam patrocinadas, até por conta da demanda do trabalho. E que, além de patrocinada, elas têm um partido muito de que o contratante disse. Então, eu quero tal desenho, eu quero, ou alguma coisa que traga isso, é um projeto contratado. Então, nem sempre, realmente, o grafite tem essa coisa da contravenção, da transgressão, mas no caso dos meus, eu acho que eles extrapolaram a questão do grafite, embora tenham sido feitos por artistas que se dizem grafiteiras, até por conta da escala, eu acho que eles já fazem parte de um mural, e a questão dessa inserção na paisagem, da imagem. É uma coisa, como diz uma das artistas, a pessoa que está ali, ela não pediu para ver. Ela vê porque de uma escala tão monumental que, de repente, ela está parada no trânsito ou está passando, ela vai perceber aquela imagem, né? Então, eu realmente não sei como as empenas são escolhidas, ou como os prédios são escolhidos, mas que, sim, alguns fogem do que é de democrático, do que é de transgressão, e sim, são encomendadas. É isso. Obrigado, Larissa. Bom, alguém tem mais alguma questão, pessoal? Eu tinha uma pergunta para o outro Gabriel. Só uma coisa, Fábio, vamos fazer então essa pergunta final, porque a gente tem que entregar a sala. A Isadora me lembrou que a gente tem que entregar a sala daqui a pouquinho para a próxima turma. Então, a pergunta do Fábio vai ser a última. Não, infelizmente, que eu também tinha coisa a perguntar. Quer você perguntar? Não, pode falar, Fábio, tranquilo. Não, dessa trajetória da emergência da favela, se não tem uma questão que daria para conectar justamente com discussões culturais mais amplas. Eu toquei isso. Parece que tem, não sei se você concorda, um primeiro momento que é quase descobrir a favela, um público de classe média descobre a favela, e tem uma coisa de, por meio da cultura, você é uma maneira de legitimar e integrar numa identidade moderna brasileira. E depois você tem um outro momento, para não falar dessa questão quando falo de marginalidade, é quando a favela começa a se apresentar não como uma espécie de patrimônio do povo, onde se produz cultura, mas como um problema que tem que ser resolvido num projeto nacional. Inclusive, eu acho significativo surgir a Carolina de Jesus, que seria o povo, ele teria que ter voz nesse projeto, e aí já não seria uma identidade nacional tanto baseada na cultura, mas num projeto nacional de desenvolvimento. Era isso a minha pergunta. Então, eu acho que sim, faz muito sentido. A gente percebe em diversas ocorrências, como posso dizer, conceitos e representações factuais dessas fases. E o que é interessante ver nessa cronologia estendida nesse sentido, eu acho que é como os mesmos autores, os mesmos jornalistas ou o mesmo corpo editorial vai não necessariamente mudando de opinião, mas sim alinhando com algum desses temas ou alguma dessas intenções. Então, os mesmos autores que estão falando sobre, estão fazendo esses relatos narrativos, falando sobre Canudos e esse mito de invenção da favela nos anos 30 e 40, quando eles estão mais velhos, nos anos 50, 60,
eles já começam a fazer essa categorização bem direta do problema urbano, eles já estão falando sobre os planos da Prefeitura do Rio de Janeiro ou do governo federal para responder a essa questão. E eu acho que é interessante o exemplo da Carolina e da importância dela na história da revista, porque depois que ela é descoberta pelo Audálio Dantas, que é o jornalista, ela publica o livro, o lançamento do livro tem a presença do Diários Associados, e ao longo dos anos seguintes, a Carolina ela é chamada para contribuir para a revista em outras matérias que têm a favela como tema. Então, realmente, a voz dela se perpetua, mas a gente percebe que apagada em relação ao discurso hegemônico do editorial, que queria propagar a ideia da elite de, às vezes, até limpeza urbana, de ideais civilizatórios que fazem parte do programa moderno nacional do Brasil e de vários outros lugares do século XX. Perfeito, Gabriel. Muito boa a colocação, né? Muito bom trabalho, parabenizo também. Acabamos não discutindo tanto, mas acho que o trabalho tinha muita coisa para se discutir, mas nosso tempo acabou, infelizmente. Tá? Eu queria, então, agradecer a todo mundo aqui pela qualidade dos trabalhos, pelas pesquisas e temas muito interessantes. Espero ver os desdobramentos futuros desses trabalhos por aí. Tá? Fábio, tem alguma outra coisa a falar para a gente, antes de encerrar? Tá desligado o seu microfone. Você falou tudo da qualidade dos trabalhos, dá muita conversa. Acho que vocês perceberam, teve uma hora que deixasse eu e o Gabriel íamos ficar comentando todos os trabalhos. Que eu acho que é uma qualidade, tá? E eu fiquei satisfeito que a gente começou a conversar, tá? Que eu acho que uma dessas coisas de congresso é colocar as pessoas em contato, ter alguma resposta. É isso. Então, é isso que serve. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Então, estamos encerrando esta sessão. Tá? Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Em pé.